Zootopia 2 trouxe tanta ação quanto o filme original, ou até mesmo mais, porque a nova aventura do Nick e da Judy é bem mais perigosa. Será que você tem ideia do quão incríveis são as cenas de ação da nova animação da Disney? Nick vs Pato Alberto. Uma das mais emocionantes, certamente, é a que acontece no final do filme, após a gente descobrir a verdade sobre um personagem que acreditávamos ser do bem. Naquele ponto, todos já tínhamos noção de que os membros da família Linsasley eram os grandes vilões da história, mas pensávamos que o Pato Alberto era uma exceção, alguém que não achava correto que sua família ganhasse poder através de mentiras, e que por isso decidiu ajudar Gary a revelar a verdade sobre os Linsasley. Mas no final das contas, Pato Alberto era um traidor e apenas estava manipulando a todos. Por isso mesmo, ver o Nick brigar com ele foi muito aterrorizante, pois podemos ver como Pato Alberto é realmente alguém capaz de fazer qualquer coisa para cumprir os seus objetivos. E, quando o piso começou a quebrar e os dois ficaram prestes a cair, podemos nos lembrar de como Pato Alberto é manipulador, já que ele voltou a agir de forma mais inofensiva para que Nick desistisse daquela luta, sendo que, há poucos segundos, Pato Alberto estava totalmente disposto a tirar a vida da raposa. Essa é apenas a primeira das 10 lutas que você precisa ver em Zootopia 2. Tá preparado? Porque agora começa mais um Team Videos incrível! Nick e Judy vs Pato Alberto. Felizmente, essa luta entre Nick e Pato Alberto não é a única que os dois travam. Na verdade, o Pato Alberto precisa enfrentar os personagens principais pouco tempo depois. E quando falamos personagens principais, não nos referimos apenas ao Nick, mas também a Judy. Dessa vez, é a dupla que está em vantagem, principalmente porque a batalha começa com uma perseguição, em que eles vão atrás do vilão com um veículo. Nesse começo, é muito mais uma perseguição aterrorizante para o Pato Alberto do que qualquer outra coisa. E temos que concordar, foi incrível ver o traidor nessa situação. Mas isso se transformou realmente em uma batalha quando os dois pularam do carro. Mesmo assim, eles ainda deram uma surra inesquecível no Pato Alberto, ao ponto de a gente quase sentir um pouquinho de dó. Quer dizer, ao menos até ele conseguir revidar e derrubar os dois, o que foi bem impressionante. No entanto, para o azar do Lince, o Nick e a Judy não estavam sozinhos. Gary vs Pato Alberto. Sim, o Gary também acabou entrando nessa luta contra o Pato Alberto e surgiu dando um ataque surpresa, que surpreendeu tanto o vilão quanto a nós. Todo mundo sabe como, principalmente nas animações, ataques surpresa podem definir o resultado de batalhas, e dessa vez não foi diferente. O Gary pode até ser engraçado, mas ele continua sendo uma cobra. Ele conseguiu se enrolar em Pato Alberto para imobilizá-lo, e só para garantir, bateu na cabeça dele com um taco de madeira construído pelos dentes da Nibbles. Sim, de certo modo, ela também foi responsável pela derrota do Pato Alberto. Não era isso que nós imaginávamos que ela faria quando a vimos pela primeira vez. Prefeito Cavalcante versus Linsasley. Outro personagem que parecia ser uma mera piada era o Prefeito Cavalcante. E, bem, ele é uma piada na maior parte do filme, sim, servindo como um fantoche para a família Linsasley poder controlar a cidade por trás dos panos. Mas o importante é que ele acaba fazendo a coisa certa no final, ao confrontar os membros da família Linsasley. E é nesse momento que seu passado como ator de filmes de ação é relevante, porque ele simplesmente foi capaz de descer a porrada em todo mundo com uma facilidade incrível. Foi simplesmente hilário, ainda mais porque o filme deixou essa cena bem dramática e com direito à câmera lenta, exatamente como nos filmes de ação clássicos. Faz bastante sentido, já que o Prefeito Cavalcante é claramente uma referência aos atores brucutus, principalmente ao Arnold Schwarzenegger, que além de ter feito vários filmes de ação casca-grossa incríveis, também já foi governador da Califórnia. Zootopia não foi o primeiro filme a referenciá-lo na hora de criar um personagem que é um ator famoso que se tornou político. E se você também é daqueles que adora uma cena de luta emocionante e engraçada, comente aqui embaixo o #luta. Gazelle versus policiais zebras. Outra personagem fortemente inspirada em uma celebridade é a Gazelle, que é basicamente a versão animal da Shakira. Não é à toa que a cantora faz a voz da personagem no idioma original. Ela já estava presente desde o primeiro filme, mas dessa vez a sua participação foi para outro nível. Isso porque em Zootopia 2, Gazelle até mesmo luta
luta. A sua luta é contra os policiais zebras que perseguiam os principais. A Gazelle aceitou atacá-los para que Judy pudesse continuar sua missão sem ser atrapalhada. E podemos garantir que as zebras não se deram muito bem lutando contra a Gazelle e seus tigres dançarinos. Foi muito legal ter visto o retorno dessa personagem em Zootopia 2. Ela podia não ter retornado, por se tratar apenas de uma participação especial, mas foi muito mais legal tê-la de volta, principalmente porque a cantora realmente ajudou Judy. Será que Gazelle retornará outra vez em um possível Zootopia 3? Ou Shakira vai deixar outra artista famosa ter uma participação especial no seu lugar? Perseguição de carro. Hora de voltar para o início do filme, porque Zootopia 2 tem ação desde o início. Nick e Judy tinham sido encarregados de acompanhar uma dupla de policiais mais experientes para vê-los em ação. Afinal, os dois ainda são novatos e precisam ganhar experiência, mesmo que ambos tenham resolvido uma baita conspiração no primeiro filme. Mas é claro que Nick e Judy achavam que podiam lidar sozinhos com aquele caso pequeno, justamente por já terem feito algo tão incrível antes. Ao invés de seguirem um protocolo, eles foram cumprir essa missão sozinhos, usando disfarces para se aproximarem do criminoso que precisavam investigar. E até estava dando certo, ao menos até Bogo falar no comunicador da Judy, o que fez o criminoso perceber que os dois eram policiais disfarçados. E é aí que a batalha começa, dessa vez na forma de uma verdadeira perseguição de carros extremamente perigosa. Só que é a partir daí que a coisa fica feia para Nick, já que a perseguição termina com os dois deixando um carro cair em cima da estátua do prefeito Cavalcante. Esse fracasso faz com que Nick e Judy corram o risco de serem separados no trabalho. Se pararmos para pensar, isso tudo lembra bastante o início de Os Incríveis 2, onde os personagens principais também fracassam na hora de lidar com um vilão e acabam causando mais destruição do que qualquer outra coisa, o que destrói a reputação adquirida por eles no filme anterior. Talvez uma sequência tenha se inspirado um pouco na outra, vai saber. Agora vamos ver se os terceiros filmes dessas duas franquias incríveis também terão semelhanças, já que Os Incríveis 3 já está sendo produzido e Zootopia 3 certamente vai acabar sendo anunciado em algum momento. Perseguição no pântano. Quando Nick e Judy estão no pântano, ocorre outra cena de perseguição, só que sem carros. Nesse ponto do filme, eles já tinham ido de policiais para foragidos da polícia por terem sido responsabilizados pela fuga do Gary. Como ambos começaram a investigar por conta própria a conspiração envolvendo a cobra e o livro dos Lincesleis, eles acabaram indo para uma área de pântano da cidade, onde existe um esconderijo de répteis. Os Razorbacks, uma equipe de policiais de elite, conseguiram encontrá-los, o que resultou nessa cena em que eles precisaram correr do jeito que podiam para não serem presos. Ao mesmo tempo em que fugiam, Nick e Judy também perseguiam o Gary, por precisarem dele para entender do que todo aquele mistério se tratava. Judy versus Capitã Javalice. Essa perseguição seguiu até Judy e Nick entrarem em uma casa abandonada, onde ela não estava totalmente segura, já que a Capitã Javalice também entrou lá junto de seus policiais. A Capitã Javalice é a líder dos Razorbacks, e algo interessante é que ela deveria estar presente no primeiro filme, mas a personagem acabou sendo excluída da versão final, depois de o roteiro ter sido completamente reescrito. Enfim, a batalha foi tão insana que toda a casa acabou sendo destruída. Quer dizer, não apenas destruída, a residência começou a desabar. Mesmo assim, um dos policiais não deixou de perseguir Judy. A coelha só se safou dessa porque Patalberto, que nesse ponto ainda estava fingindo ser gente fina, apareceu e nocauteou Javalice com um ataque surpresa. Patalberto e Gary também impediram Judy de cair junto do resto da casa, e eles foram embora juntos depois dessa. Infelizmente, o Nick não teve a mesma sorte, visto que ele acabou sendo preso pelos policiais. Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? Gary roubando o livro. Antes de toda essa cena de tirar o fôlego ter acontecido, também teve o momento que apresentou o Gary, que é quando ele invadiu o baile de gala organizado pela família Lincesley para roubar o livro, fazendo Judy e Nick começarem a persegui-lo. No caso do Nick, o coitado acabou ficando preso em um lustre que caiu no meio do caos que o baile se transformou.
Já a Judy conseguiu perseguir o Gary em uma sequência de cenas de tirar o fôlego de qualquer um, até perceber que a cobra aparentemente era alguém inocente, que só não era bem compreendido. Isso é o que faz a Judy ser tão legal, já que no mundo de Zootopia, a maioria dos policiais não iria escutar o Gary e só tentaria acabar com a raça dele o mais rápido possível, mas ela sabe que as coisas nem sempre são o que parecem e deu a ele a oportunidade de falar. Também foi legal que o Gary não ficou agindo como uma pessoa má de forma desnecessária, visto que existem vários filmes em que certo personagem é confundido com um vilão, porque além de fazer coisas suspeitas, também se comporta de um jeito totalmente vilanesco, apenas pra gente acreditar que ele é um vilão. Nick versus Gary. Essa luta que vamos falar bem não é exatamente uma luta, mas sim um dos momentos mais frustrantes da saga Zootopia, em que o Gary está prestes a explicar pra Judy o motivo de ele estar fazendo tudo aquilo, apenas pro Nick aparecer de repente e acertar uma panelada na cabeça da cobra. Nesse momento, é difícil saber se você quer rir pela quebra de expectativas ou dar um soco na cara do Nick por ser esse estraga-prazeres. Pior que nem temos como julgá-lo, porque ele pensava que o Gary era um bandido e viu a oportunidade perfeita para acertá-lo de guarda baixa, pensando que fazer isso salvaria a vida do Lince que Gary tinha sequestrado e também ajudaria a Judy. Ah, vamos lá. Quem nunca tentou ajudar e acabou atrapalhando mais do que qualquer coisa? Mas é aquilo, né? Se você não pode ajudar, ao menos atrapalhe. O importante é participar. Quer dizer, é melhor para todos nós que ninguém resolva seguir esse conselho. Se você curtiu esse vídeo, já tem mais 2 prontos na tela. É só clicar e seguir com a gente. Valeu e até logo!